Fala galera, tudo bem? Hoje a gente veio no Museu da Intel como parte dessa viagem que a gente está fazendo aqui para conhecer essa empresa do Vale do Silício. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dessa empresa e como que ela se conecta no fim do dia com a história da computação em geral. Afinal, eu tenho certeza absoluta que vocês já usaram processadores ou chips da Intel, vocês sabendo ou não, vocês já usaram alguma vez. Então vamos entrar no museu e vamos ver o que rola. Bora lá! Fala galera, hoje a gente está aqui no Museu da Intel, então a gente quer fazer um convite, vem aqui pro Museu da Intel, vamos visitar junto. Legal? Vamos começar por esse painel aqui. Em 1968, né, o Robert N. Noyce e o Gordon Moore, né, fundaram a Intel. Então, vamos visitar um pouquinho da história da Intel aqui junto. Fala galera, vamos começar pelo começo. Então, como vocês viram aqui, a empresa começou em 1968. E aí, em 1971, eles criaram a primeira EPROM. O tio já gravou EPROMs. Então, o tio, eu, Léo Ciccone, eu comecei trabalhando com suporte a hardware. Então, eu reprogramei EPROMs, só que eu reprogramei esse segundo modelo aqui, que é o apagável. O primeiro não é apagável, você gravou, um abraço. O segundo, ele pode ser apagado. Então, por exemplo, uma atualização de firmware, você ia apagar a VPROM, colocava o firmware novo. Então esses carinhas, eles foram os primeiros armazenamentos de programação de hardware para hardware embarcado, computadores. A BIOS do computador nada mais é do que o EPROM, o software da BIOS, aliás, o software da placa-mãe está configurado ali para vocês. Então a história começou em 1971 e aí depois teve os devices de armazenamento, né, flash minicard, para storage, etc. Mas esses dois aqui a gente fez questão de mostrar para vocês. Então, pessoal, uma curiosidade que eu e o Léo a gente descobriu aqui é o que é Intel, né? Da onde vem a palavra Intel. A palavra Intel ela vem de Integrated Electronics. Né? Então agora o Léo vai falar um pouquinho sobre os microcontroladores. Exatamente. Então aqui, por exemplo, galera, a gente tem os primeiros microcontroladores que foram criados pela Intel em 1976. Microcontrolador, para quem não sabe, é uma unidade completa de processamento com CPU, memória, input e output. Então, esses carinhas aqui, eles eram utilizados para indústria, para, por exemplo, hardware embarcado, para controle de esteiras, blá. Então, com esses microcontroladores, a gente podia fazer processamento de hardwares, qualquer tipo de hardware que a gente tivesse. Então esses chips, galera, eles foram usados por muito tempo. O titio aqui também ressoldou, tirou muitos desses chips de hardwares mais simples, né? Obviamente já era anos 2000, então os hardwares que tinham esses chips já eram hardwares muito antigos, mas esses tipos de microcontroladores foram muito utilizados nessa década de 80, 90 em vários tipos de devices diferentes. E o que é legal, né? Isso aqui foi utilizado antes do advento dos computadores pessoais, né? Exatamente. Então tem aqui, ó, tem até aqui um outro exemplo aqui embaixo também, ó. Né? Então bem bacana aí para vocês. Topzera. Então a gente mostrou aqui em 1976 o primeiro microcontrolador. Mas vamos voltar um pouquinho aqui na história e falar de 1974, onde esse carinha aqui foi lançado, o 8080. Eu sei que vocês não lembram, o tio lembra disso de muito tempo atrás, mas o 8080 ele era utilizado nos Altair. Então o Altair, para muitos, para mim também, considerado o primeiro computador pessoal da história, e você programava ele através desses deep switches que tem aqui na frente, esses tech-techs, você programava ele, e óbvio, ele tinha uma ideia muito mais de hobby do que necessariamente algo utilizável para produção, para realmente empresas, mas o 8080 é realmente para quem era hobby de computação, a galera do homebrew, etc., que a gente falou ali no Computer History Museum, ele é bem famoso. E aqui, senhores, eu apresento para vocês o que é considerada a primeira placa-mãe multibarramento. Até então, antes dessa placa, quando você queria usar o 8080, que é o processador da Intel, um dos primeiros, o primeiro na verdade, que é o 8080 ali,
você tinha que construir a tua própria placa-mãe. Então essa é a primeira placa-mãe que você comprava realmente, ela já vinha pronta, primeira placa-mãe multibus da Intel. Ô, gente, olha só o que a gente encontrou aqui no museu, né? Tem todos os cartões de um dos fundadores, que é o Gordon Moore, tá aqui. Inclusive, um fato interessante, né? Para quem viu ali, ou quem viu ou quem não viu, né? A parte ali do museu que a gente foi ontem de História da Computação, tem uma Lady Moore, né? Então, justamente veio de um dos fundadores da Intel. Bem bacana, vale a pena visitar aqui. Fala galera, então aqui contando para vocês um pouquinho da evolução dos processadores nos computadores. Tudo começou com o Intel 286, que é esse carinha que está aparecendo para vocês. Depois veio o Intel i860, o i860, e aí veio o i386, o i486, o Pentium Pro, Pentium 2. Essa aqui é a história mais ou menos da evolução dos processadores Intel ao longo do tempo. E esses aqui, muitos deles foram usados para computadores pessoais, né? Isso que é interessante. Eu tive, paizinho. E aí galera, olha aqui, continuando, a gente tem o Pentium 3, Pentium 4, mobilidade wireless. Então a Intel começou a trabalhar com o Centrino, integrando infraestrutura de LAN dentro do processador também. E aí o primeiro quad-core foi definido o transistor em 2007. Então aqui é a história e também um pouquinho de saudosismo. O tio começou a trabalhar com um Pentium 133, Pentium mesmo 133, overclockado para 166 MHz. E aqui é o que a gente, o começo Core do que a 7 gente em 2008. usa hoje, né? Mesmo assim já está indo no museu. Se você tem um i7, parabéns, você tem um hardware de museu. E aí galera, esse cara que vocês estão vendo aqui é o vendedor da Intel que ganhou o projeto da IBM para a IBM construir o 5150, que é esse computadorzinho pequeno que está aqui, usando os processadores da Intel. Então tudo isso começou com desse maluco que fez a venda, e a IBM construiu o primeiro computador pessoal, que é o 5150, só que e se a gente, ao invés da foto, ver se o bagulho é de verdade mesmo? Esse aqui é o 5150. Primeiro computador pessoal da IBM rodando com chips Intel. Isso aqui que deixou Steve Jobs loucão da vida. Notícias da época. 5150. Aqui ele tá falando do 8088. E Que é um processador de 8 bits. E aqui é o 8080, uma fotinha dele. Uma fotinha do 8080. Então uma série de processadores da Intel. E um pouquinho da história dos computadores pessoais. Então, pessoal, a Intel ela começou a desenvolver, né, a trabalhar em cima de conectividade também. Então ali a gente vê placas para conectividade Ethernet, tá vendo, com processadores Intel. Tem o PCMCIA também, para quem aí viveu essa época, né? Gente que começou com tecnologia lembra muito dessas placas que ajudavam muito na conectividade. E outra que ajudou também, né, que a Intel investiu, é a Photolink, que foi utilizada principalmente para conectividade. Então aqui na frente, olha, você tem uma conexão fibra ótica ali, né? Então mostrando que tem processador Intel dentro do receptor desse conector de fibra ótica. Bom, aqui a gente tem uma parte do processador Core i5, né, feito em 2011. Vamos ver o que o Léo tá fazendo aí. O que você tá fazendo, Léo? Vocês já se perguntaram como é que a tabela ASCII funciona na formação de octetos binários? Cola aí. Isso aqui é a tabela ASCII, beleza? Então, não sei porque me deu vontade de escrever meu nome. Aí eu vou pegar o Ezinho da alegria. 3 zeros, 1. E o O da felicidade. 1 0, 2 zeros, 1. Então, meu nome em binário são esses 3 octetos.
E é divertido, né? Porque, ó, cola aqui. O que ele está explicando? 0 é circuito aberto, 1 é circuito fechado. Então é isso que é 0, 1. 0 é circuito aberto, 1 é circuito fechado, tá vendo? Até o sonzinho. Aqui também tem outro. É. Então no fim do dia, para o computador entender Léo, e quando você digita no teclado, né, você simplesmente vai lá, aperta o L, o computador não sabe que você está apertando o L. Na verdade, você está enviando um octeto, que significa L para o computador, na tabela ASCII, e ele converte isso em informação que você armazena, por exemplo, no seu disco, num documento, numa planilha, no seu browser. Tudo é binário e ASCII, senhores. Top. Vocês gostavam de química na escola? Ai, Léo, por que eu vou aprender química? O que química tem a ver com tecnologia? Cola aí. Aqui eles estão mostrando pra gente qual que é a condutividade dos materiais que eles usam nos processadores. Então, eu vou falar por silicon, Silicon Valley, deve ser silicon, né? Mas o que mais que a gente tem? Ó? Tem prata, tem alumínio, tem ouro, tem cobre, hafnium, que eu não faço ideia do que seja, e silicon. Vamos tentar silicon? Aí é um teste aqui de conectividade. Então, quero mostrar para vocês se o silicon, que é a sílica, né? Que é um semicondutor, se ele é um bom condutor de eletricidade. Então, cliquei em condutor, vim em teste. Opa, ele não passou. Então ele está explicando pra gente que ele é um bom insulator, ele é um bom isolante. Ao invés do que muitos imaginam, o silicon, ele é um bom isolante. Mas aí se a gente tentar o doped silicon, que não é o silicon normal, é um silicon um pouquinho alterado. E vamos tentar colocar ele para teste de condução. Funcionou, tá vendo? Congratulations. Química nos computadores também. O que você tá fazendo? What the hell, Erika? Aqui eu tô medindo o quão rápida eu sou frente aos processadores, ó. Então ele vai medindo aqui, né, em nanoséculos, o quão rápido. Significa que você é mais rápida que um processador Intel? Não, amiguinhos, olha aqui, ó. Não. Vou tentar fazer As de instruções são processadas bilhões de vezes mais rápido em 1 bilionésimo de um segundo. Eu tô Ou aqui. seja, Ó, por mais que eu me Érica, pode parar, vai, deixa quieto. Então, galera, vamos lá para saber o que é um chip, né? Então, aqui a gente tem uma ideia do que é um chip. O chip ele pode ser conhecido como processador. Nós do Brasil falamos muito isso, né? Um chip, um processador, mas eu não sabia que nos Estados Unidos eles também conhecem como DAI. Né? Então, é um dispositivo eletrônico que atua como um ingrediente essencial na vida da computação moderna. Né? E como é que ele funciona? Basicamente, vocês viram ali o Léo falando dos elementos, do que é condutor ou o que não é condutor. Basicamente, ele vai permitir ou não a entrada de uma corrente elétrica e trabalhar em cima disso. Então, aqui ele está contando um pouquinho da história, está falando até dos chips mais avançados, até o que está atrás do PC. Né? Então, o que está atrás do PC com certeza é um chip como esse. Atrás aqui do Léo, até vou mostrar aqui, talvez um vídeo não fique tão bom, mas a gente tem uma placa-mãe, né? Vários circuitos de uma placa com um chip aqui, né? Então, vários layers. Então, aqui a gente tem um layer de metal, outro de contatos, que é o que permite a corrente, e também os transistores. Né? Então, tem várias layers. E se a gente vier aqui, vem aqui para o lado, Léo. Acho que dá para enxergar melhor, que ali ó, tá em vermelhinho, tá vendo? Então, vocês vão enxergar ali os layers, né? Então, vale a pena vocês conferirem isso aqui dentro, né? Porque tudo isso E o aqui que tem tá dentro no dos chips? Transistores e portas digitais, ou gates. Yep. No nosso vídeo do Museu de História da Computação, a gente mostrou a lógica booleana e os gates de OR, NAND, etc. E aqui, basicamente, a gente pega essa lógica booleana e trouxe
para o mundo de processadores digitais. E até o que eu estava fazendo ali de brincar, né? Tentando fazer o switch, né? Justamente eu estava com a minha mão ali, tentando ser mais rápida que um processador. Mas, obviamente, é muito mais difícil, né? É isso. Então aqui, gente, a Intel, ela está pensando também no futuro, né? O futuro da nossa computação, onde não só os microcomputadores ou os computadores pessoais vão usar os chips Intel. Carros inteligentes, né? Então aqui a gente pode clicar no mapinha e ver como eles podem ser utilizados na cidade, né? Então aqui a gente tem carros autônomos, por exemplo, aí ele conta um pouquinho da onde pode ser utilizado, por exemplo, um processador Xenon, né? Aqui num carro autônomo. Ou mais aqui, olha só que maravilha, né? Ele pode ser utilizado na cloud para processamento do dado. Xeon ou Zion, Ou para Zion. quem gosta de Zion. Peraí, vamos voltar então. Zion ou Xenon. Processor. Não, Xenon é o gás nobre. Xeon Xeon. ou Zion. Mas aqui ops, voltando ali então, para processamento dos Olha dados. só que tem Cloud, aqui a Cloud, a Cloud, Based. Cloud. Então a cloud vai ser muito utilizado, né? E vamos lá ver aqui. Olha só que interessante, né? Intel também pensa no futuro das cidades inteligentes, envolvendo tecnologias de computação de borda, também envolve cloud, hein, gente? Aqui, ó, rede 5G. Vamos lá, gente. Né? Então, maravilha, né? Pode vir aqui e clicar no mapinha e entender todo o contexto. Pessoal, para quem lembra, lá no Museu da Computação tinha falando sobre a lei de Moore, né? Então aqui está explicando um pouquinho mais de como a lei funciona. Lembra que eu falei daquela frase ali, né? Que o número de transistores incorporados vai dobrar a cada 2 anos. Né? Então aqui ele explica um pouquinho mais da teoria, o que ele fez, né? Então é justamente ter mais energia para ter um maior poder, né? Então aqui ele explica um pouquinho melhor. Ali tem uma parte ali de devices que você pode usar com realidade argumentada, mas o que eu queria até pedir ajuda aqui do próprio Léo é justamente para falar sobre o Robert Noyce. Então, o Léo vai falar um pouquinho sobre o Robert Noyce, que é um outro maluco, além do Moore, né, que foi assim fundamental para a computação. Fala aí, Léo. Beleza? Não, de boa, o cara só foi um dos co-inventores do circuito integrado. É coisa básica assim, né? Que veio a se tornar os processadores e toda a tecnologia que a Intel tem hoje. De boas. Aí ele está explicando aqui nesse trechinho que o circuito integrado veio, na verdade, da preguiça dele. Porque no processo fabril, eles preparavam a sílica e os transistores e enviavam para os clientes para eles terminarem de preparar. Ele pensou, poxa, por que a gente já não aproveita e monta tudo de uma vez antes de ter que remontar tudo depois? Então, os primeiros microprocessadores vieram dessa ideia de otimizar o processo fabril. A árvore genealógica aqui, ó, nas tecnologias, né, da evolução, olha que só que bacana. E outra coisa que eu achei absurda foi algumas frases que até a gente estava vendo. Então, a primeira coisa que ele falou que foi muito legal, uma das grandes coisas, das grandes satisfações que ele teve foi ter desenvolvido a meritocracia na Intel, baseada em conhecimento, não em posição ou cargo. O cargo, o poder através do cargo não é tão importante quanto o poder do conhecimento. Essa foi fortíssima. Outra coisa legal também um pouquinho dele, né? Ele ensinou a filha a ser doers, ou seja, faça as coisas. Construir as coisas. Não fica só ali no banco esperando as coisas acontecerem para você. Faça, né? Vá atrás das suas aventuras, vá atrás das suas coisas. E o cara é realmente walk the talk, né, meu? O cara não falava só, ele realmente ia lá e fazia. E é legal ver essa galera, tipo, como que eles conseguiram desenvolver tudo isso e quão normais eles eram, né? Tipo aqui, ó. Às vezes a gente fica, nossa, mano, os caras são... Muito foda. mano. Mas olha isso. Ó, aqui quando ele se formou no MIT em 53, explicando
A estrutura planar, que é a estrutura basicamente que a gente usa até hoje, e até as pontes de Fairchild, são conceitos que a gente usa até hoje para a construção de microchip. O cara estava explicando em 59. Aqui uma foto dele metendo a pala. Ó, esse aqui é Esse é muito muito top. Essa aqui é a primeira nota fiscal de venda de processadores da Intel. 2.000 unidades, olha o preço, $50. gente. $50. Deixa eu... Cadê o Que eram circuitos de memória. circuito de memória? E aqui deve ter, ó, ele foi mandado para a Califórnia, aqui mesmo, né? Aqui, olha aqui, ó, 69. Primeira nota fiscal da Intel. Aqui eles quebraram a perna, né? Parte de você fazer as coisas, às vezes você acaba se machucando. E aqui tem uma outra foto, algumas coisas que ele fez. Ó, Essa aqui ficou muito legal, que é eles estavam na muralha da China. na muralha da China. E eu acho que um jeito legal de 1983. fechar é essa frase aqui que ele falou. Você consegue pegar? Sim. Otimismo. Otimismo é um ingrediente essencial para a inovação. Como que o indivíduo vai welcome? Welcome seria... Ser bem-vindo, né? como que o indivíduo vai aceitar a mudança ao invés da segurança, a aventura ao invés de estar em um lugar seguro. O otimismo é o segredo, o segredo, né, o ingrediente especial da inovação. Achei muito legal essa frase. Posso fazer um parênteses? Olha Claro. essa aqui, ó. Essa aqui também é legal. Né? Go off and do something wonderful. Wonderful. Acho que dá pra gente fazer assim, ao invés do soquinho, terminar assim, ó. E fazer um... Dan, 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 dan. Dum, 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 dum.